Boa tarde, pessoal, muito obrigado pela presença. Vamos lá para mais uma assistência de matemática. Começamos com página 46 do volume 4, exercício 28, uma bela inequação trigonométrica. Primeira coisa que a gente tem que verificar nessa equação, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos seno de x maior que zero, é que para eu poder resolver uma inequação eu tenho que ter, na verdade, uma única variável ali, né? E embora a nossa única variável seja o x, eu vou me confundir analisando x e seno e cosseno de x ao mesmo tempo. Então eu tenho que eliminar esse cosseno e substituir por seno, ou vice-versa, eliminar os senos e substituir por cosseno. E nós sabemos que existe a famosa relação fundamental do círculo trigonométrico, né? Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo dá 1. Como eu quero me livrar do cosseno ao quadrado, eu vou isolar esse cosseno ao quadrado. E agora que eu isolei esse cosseno ao quadrado, eu substituirei na equação original 1 menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, menos seno de x maior que zero. Menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, menos 2 vezes seno ao quadrado de x, menos seno de x, mais 1. Já ficou com cara de equação de segundo grau, né? Vamos usar um artifício. Vamos chamar... Ótimo. Aí nós obteremos menos 2y ao quadrado, menos y, certo? Subproduto vão ficar frações, né? Isso pode atrapalhar, né, o nosso desempenho aqui. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac dividido por 2 vezes a. Vocês que são grandinhos eu posso fazer um pouquinho mais rápido aqui, né? Menos menos 1 ao perigo, mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. 1 mais ou menos a raiz de 1 mais 8 dividido por menos 4. Então, desta equação nós vamos obter dois valores para y, né? O y' e o y duas linhas. Uma hora usando mais, outra hora usando menos. Raiz de 9 é 3, né? 1 mais 3 é 4. 4 dividido por menos 4, menos 1. E agora usando menos. 1 menos 3 dá menos 2, fica menos 2 quartos. Menos 2 dividido por menos 4, que é 1 sobre 2, certo? Porém, nós não estávamos buscando o valor de y, nós queríamos o valor de x que satisfaz a equação original. Concordam comigo? Então, primeiramente, eu vou pegar essas respostas que eu obtive e vou estudar a solução desta primeira inequação. Agora, cuidado, ó. Usando as raízes desta equação, na verdade o que eu fiz, né? Eu peguei essa inequação, igualei o cara a zero para achar as raízes, fiz Bhaskara, achei as raízes para poder esboçar o gráfico disso aqui. Esse gráfico é uma parábola e a concavidade dele é voltada para baixo, concorda? Então se eu for fazer o gráfico disso aqui, o gráfico seria, primeiro, não me interessa onde está o eixo y, só me interessa onde está o eixo x. Porque eu sei que para cima do eixo x o y fica positivo, para baixo do eixo x o y fica negativo, tudo bem? Como as raízes são menos 1 e 1 sobre 2, eu sei que o gráfico desta equação corta o eixo x justamente nesses dois pontos, né? No menos 1 e no 1 sobre 2. E já que é uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola, já que o a é menos 2, perdão, a concavidade está voltada para baixo, tudo bem? Para cima, mais para baixo, menos. Porém, eu quero valores maiores que zero. Olhando para o esboço do gráfico dessa equação, eu consigo perceber quando que isso aqui vai dar maior que zero, né? É entre menos 1 e 1 meio, não é? E eu quero que dê zero? Não, eu não quero que dê zero. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta porque as raízes não me interessam. Observem que olhando para esta equação, eu descobri para que valores de y aquilo fica verdadeiro, não é
dizer então o quê? O y, aliás, ó, olha o perigo, né? Eu fui infeliz quando eu chamei isso aqui de y de repente. Na hora que eu for fazer o gráfico, não pode se confundir, né? Concorda comigo? Certo? Eu vou fazer o seguinte, para ninguém ficar magoado, ó, vou chamar de z. Vocês me perdoem, tá? Porque isso são pequenos detalhes que podem atrapalhar bastante o aluno. Fiz a equação, achei os dois valores de z, e aqui é o gráfico z, ó, e aqui é o eixo y, né? Concorda comigo? Porque eu posso escrever essa equação como y igual, certo? Só para ficar tudo bem bonitinho. Olhando para o esboço do gráfico, eu descobri quais valores de z deixam esta coisa maior que zero, deixam isso aqui maior que zero. Então, eu posso, depois dessa análise, dizer o quê? Que o meu z é um número maior que menos 1, menor que 1 sobre 2. Porém, eu não queria achar z, eu queria achar o valor do x, não é isso? E quando que eu substituí o z? Eu substituí o z quando eu chamei seno de x de z. Então eu posso agora, nesta nova equação, colocar quem ali no lugar do z? Exatamente, então nós vamos ficar com menos 1 menor que seno de x, que é menor que 1 sobre... E para resolver esta inequação que resultou, eu tenho que analisar o círculo trigonométrico. Quem é o eixo do seno, meus amigos? É o eixo que está sem sono, né? Que fica em pé, não é isso? Esse aqui que é o seno de x. Quando é que o seno dá 1/2? Não é bem no 30 graus? É aqui que dá 1/2, né? Quando é que o seno dá menos 1? Bem aqui, né? Aqui o seno é menos 1, concorda comigo? E eu quero que o seno fique menor que 1 sobre 2, porém maior que menos 1. Eu vou ter que analisar o círculo trigonométrico para matar isso. Agora um detalhe. O aluno pode separar isso em duas inequações se ele ficar confuso, concorda comigo? O aluno pode analisar primeiro essa parte aqui, ó, seno de x é maior que menos 1. Depois o aluno pode analisar que seno de x é menor que 1 sobre 2. E depois fazer a união dessas duas, a intersecção dessas duas soluções, né? Tem que respeitar as duas ao mesmo tempo, certo? Se o aluno está bem treinado, ele pode já direto do próprio círculo trigonométrico intuir em que valor que isso vai acontecer. Pensa comigo. Esse cara aqui satisfaz? Esse valor aqui, os 30 graus, o x 30 graus satisfaz? Ou se preferir, né? Π sobre 6 satisfaz? Deixa eu ver. Se for aqui o x dá 1 sobre 2, mas tem que ser menor. Não. Se tivesse igual, daria, parabéns. Agora eu pergunto, será que um ângulo maior que 30 satisfaz? Não, porque deu maior, né? E eu queria? Então eu sei que daqui para baixo satisfaz, concorda comigo? Porque fica menor, ó. Então eu sei que a partir daqui, mas ele não está incluso, esses valores de ângulo me interessam, porque o seno aqui vai ficando menor. Tudo bem para vocês? Aqui a resposta fecha? Não. Deixa eu ver qual é o seno. Negativo. É negativo, mas é maior que menos 1, né? Concorda comigo? Então aqui está tudo bem, né? Esse ângulo aqui pode, esse ângulo aqui pode, isso aqui pode, pois não. Mas o segundo quadrante, 150, também tem valores de 150. Aqui tu diz, né? Por isso que eu não analisei para cá, por isso que eu estou fazendo todo sentido aqui. Certo? Não, não, parabéns, então, tá entendendo? Parabéns. Esses valores podem, esse valor pode, esse valor pode porque dá zero, tudo bem para vocês? Seno de 180 igual a zero? Esse valor aqui pode, porque está dando menos que o meio. Até esse cara aqui vai poder, ó, até esse número aqui, que é o 150, que faz 30 graus horizontal. Qualquer seno que esteja entre esses ângulos aqui, esse seno, a projeção dele vai dar abaixo desse ponto, né? Que é o 1/2. Então eu descobri que qualquer ângulo que esteja entre o 0 e o 30 e entre o 150 e o 360 satisfaz esta inequação. Ele tinha dito que ele queria uma solução da onde até onde? Tu vê, ó, ele quer a solução de π sobre 2, ele quer que eu busque a solução só de π sobre 2 até 3π sobre 2, que é aqui, né? Então tu vê, embora a solução para essa inequação sejam os infinitos ângulos que param nessa parte,
Ele só quer que eu busque a solução daqui até aqui. E aí, qual solução está dentro dessa região? X pertence aos reais. Não pode ser assim? Pode ser. Ah, tá, porque está entre 170 e 150. Pode ser 150 e 270. Isso, para ficar super elegante a gente vai usar em radiano, parabéns. Então ficaria solução igual x pertencente aos reais, tá o quê? Tem que ser maior que esse ângulo e menor que esse, não é isso? Esse aqui é 3π sobre 2. Esse aqui como é que eu vou descobrir? Aqui é π, não é? Isso aqui não é π sobre 6? É, né? Então π menos π sobre 6 é 6π sobre 6 menos π sobre 6. Então 150 é 5π. Então a resposta é de 5π sobre 6, que o x pode ir, até onde? Até 3π sobre 2. Agora observem a quantidade de raciocínios que nós tivemos que fazer para chegar na resposta final. Realmente, assim, um aluno que ele, em algum momento nessa passagem, ele... Que seja aqui, nessa parte do BI aqui da relação fundamental, ó, se isso aqui ficou desconfortável para o aluno, imagina, só aquele começo vai impedir ele de continuar a conta, né? Então, olha, que escolha bonita. Só uma revisão rápida, então. Nós partimos de uma inequação que tinha seno e cosseno. Me livrei do cosseno usando a relação fundamental. Virou uma inequação que tinha cara de equação de segundo grau. Troquei seno de x por z. Virou uma inequação de segundo grau. Como é que se resolve inequação de segundo grau? Esboço o gráfico. E pelo gráfico acha a resposta. Assim eu descobri quais valores de z eram a solução da inequação, mas eu não queria achar z. Troquei o meu z pelo seno de x. Desfiz o meu artifício. E aí, olhando para esta inequação, eu achei na primeira volta do círculo trigonométrico a resposta. Só que aí eu vi que o domínio que ele me deu para eu achar a resposta era só de 90 até 270, né? De π sobre 2 até 3π sobre 2. Assim eu restringi a minha solução. E escrevi a solução ali para a galera de casa. Tinha letrinha? Tinha a letra B. Era a letra B? Então aí está o gabarito, letra B. Ótima pedida, em que início de assistência? Parabéns.